Olá, o Fórum de hoje vai revisitar dois temas atuais e importantes: o bullying e o transtorno de ansiedade. Uma pesquisa publicada recentemente apontou a relação entre o bullying e o diagnóstico de depressão e baixa autoestima. O estudo se baseou no resultado de exames de neuroimagem do cérebro de mais de 600 jovens vítimas de agressões verbais e físicas. Neste primeiro bloco, você acompanha a conversa sobre o bullying nas escolas. A jornalista Jordana Saldanha entrevistou o advogado Fabrício Martins e o presidente do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Distrito Federal, Álvaro Moreira Domingues Júnior. Acompanhe. Muitas vezes começa como se fosse uma brincadeira, né? Mas não é uma brincadeira, né? O que é bullying, na verdade? Vamos começar pela definição disso. A definição e o conceito é assim: quando existe um comportamento regular e frequente de intimidação, de humilhação, tá, de uma pessoa. Isso aí é o bullying, né? No caso especificamente do estudante. Para que você caracterize como bullying, a ação tem que ser recorrente, persistente, humilhando, inibindo, tá? E por vezes causando profunda tristeza na pessoa. Isso compromete o processo de aprendizagem, né? O bullying tem essa característica. Professor Fabrício, a legislação é específica, existe uma legislação específica para esse caso, e na legislação, o que se diz a respeito? Olha só, o bullying, conforme a legislação agora de 2015, o bullying é aquela prática reiterada daquele que, fora da legislação, vem falando sobre o valentão, aquele que humilha o outro para se divertir. Ou seja, é algo que é divertido para aquele que humilha. Mas em alguns estudos nós percebemos que essa pessoa que costuma humilhar o outro para se divertir, na verdade ele tem um problema já histórico dentro do seu próprio lar, mas ele reverte isso dentro da instituição de ensino. Então, a legislação vem dizer que a escola é responsável, que o professor é responsável, que os agentes envolvidos no processo de educação, eles têm que estar atentos justamente para evitar a prática do bullying. Então, quando nós falamos sobre bullying dentro do ambiente, que deve ser dentro do ambiente educacional, que também pode ir para o cyberbullying, né? Nós vemos que é essa prática reiterada da diversão à custa, vamos dizer assim, da humilhação de outro. Então, acho até que é interessante diferenciar o que vem a ser bullying e o que não vem a ser bullying dentro da sala de aula. Pois é, professor Álvaro, na escola, as crianças, elas conseguem identificar essa diferença? Porque, por exemplo, na minha época não se falava de bullying, né? Na verdade, ele existia, porém não tinha essa nomenclatura, né? Mas existiam brigas, existiam chacotas, como o senhor falou, né? Existia, mas não tinha esse conceito. Hoje conversa-se muito com os alunos sobre isso. E os alunos têm essa ciência, essa noção de que realmente isso é tão nocivo? Sim, você percebe isso no comportamento grupal, você consegue perceber isso no comportamento individualizado, e é possível, né, como disse muito bem o doutor Fabrício, as pessoas que trabalham na área educacional, que estão em contato com o aluno, elas podem identificar exatamente quem está sofrendo. O que a gente observa na maioria das vezes é que nem sempre são tomadas atitudes de acolhimento daquele que sofre, tá? E principalmente de conversar com aquele que impinge o sofrimento, aquele que coloca o outro em sofrimento, para entender os motivos, tá? E transformar essa situação, que é uma situação desagradável, humilhante, tá? E de sofrimento, em uma situação de aprendizagem. Né? Eu posso comentar com você rapidamente dentro do aspecto mais do ponto de vista psicológico. Né? Nós sabemos que inicialmente a gente tem um núcleo inicial de amor é a mãe, no seguinte é a família, depois a escola e depois a sociedade. O que esses níveis todos têm que ter em comum? O amor realmente é o ser humano. Porque se existir o amor ao ser humano, você consegue identificar essas situações, tá? Preveni-las e torná-las umas situações de aprendizagem.
e não de humilhação e até de revolta e até de tragédia, como tem acontecido, né? Então, essa é a visão que você tem que ter. Falando de uma maneira mais objetiva, de maneira mais exemplificada, tá? É possível aos professores, aos funcionários da escola, identificar quando um aluno está sofrendo, tá? Regularmente por ação de outro, né? E tratar, obviamente, os dois, porque os dois têm que receber tratamento, aquele que sofre e aquele que impõe o sofrimento. Do mesmo jeito que uma criança que teve um amor materno, ou que teve uma família de acolhimento, ou que teve uma escola que se preocupou com a inteligência que a gente chama socioemocional, com certeza vai ser um cidadão, um adulto bem resolvido e que vai, antes de mais nada, né, mais do que sofrer com as ações de bullying, ter uma capacidade que nós chamamos de resiliência, de superar as circunstâncias a ela imposta e, obviamente, aproveitar esse momento para poder aprender, se superar e crescer como cidadão. Fabrício, é crime? Olha só, eu tenho visto algumas consequências jurídicas para aquele que pratica bullying. E aí nós temos que visualizar primeiro quem é que praticou ou quem é que se omitiu perante a prática do bullying. Porque o professor que assiste à prática do bullying e não reage, nós não vamos falar do crime propriamente dito, ainda não, mas vamos falar do Código de Defesa do Consumidor. O aluno está numa instituição de ensino, ele paga para ir à escola e aprender e a desenvolver, e o professor assiste àquela prática e não reage, então ele acaba participando, ou a instituição em um todo, seja o zelador, seja a instituição num todo mesmo. Veja bem, se ela assim percebe o bullying e não reage, a gente pode buscar até um direito no Código de Defesa do Consumidor. Mas nós não podemos deixar de ressaltar que o pai é responsável pela atitude do seu filho menor. Só que nós estamos falando de menores, né? Nós temos o bullying na instituição de ensino superior, em que estão envolvidos maiores. Então, nós vamos ver que pode abrir a possibilidade da reparação civil por aquele dano suportado. E pode ser uma reparação tanto material quanto moral, porque aquele que sofre o bullying pode ter que fazer um tratamento psicológico, um tratamento psiquiátrico. E isso envolve dinheiro, isso envolve custos. E não só isso, você retira da criança ou do adolescente, ou até mesmo do adulto vítima disso, diversas possibilidades de crescer na vida, como aquela pessoa que entra com uma determinada expectativa e em razão do bullying sofre. A gente tem uma coisa chamada no direito, chamada lucros cessantes, danos emergentes. Então, a gente pode visualizar que aquela pessoa, de repente, não sente mais vontade de ir à instituição, ou a sua autoestima ou a sua capacidade cognitiva ficou comprometido por causa do ato de terceiros. E você observa que esse universo ele vai se ampliando, né? Como eu disse inicialmente, tá? Ele vai se ampliando e é a compreensão, ou melhor, tá? A resolução desses níveis que faz com que essa pessoa apresente posteriormente uma patologia. Eu acredito que também essas tragédias que têm acontecido na sociedade, né, a gente tem que tomar um certo cuidado para poder não valorizar excessivamente o bullying. Existem outros fatores, isso é complexo e amplo, tá, que estão correlacionados. Nós sabemos também que o uso de drogas e o mercado das escolas é muito assediado pelos traficantes. O uso de droga predispõe certos adolescentes a apresentarem patologias psiquiátricas. E há um índice percentual na nossa sociedade de pessoas com essa predisposição. As drogas, eu poderia dizer assim, elas iniciam um processo de agravamento dessas patologias psiquiátricas. Isso com relação ao agressor, né? O agressor tem mais ou menos esse perfil. O agredido, né, ou a vítima, normalmente ela tem um outro perfil, né? Ela precisa ter também no seu núcleo familiar a valorização do grupo social que a acolhe. Aquele indivíduo que está na sua família uma âncora, um espaço de segurança, não apenas no vínculo com a mãe, com todos os familiares, ele normalmente fica imunizado contra as agressões do grupo e a violência e a humilhação do grupo. Ele consegue se superar de uma maneira mais resiliente. A grosso modo é isso. Mas como lidar com as agressões e evitar os transtornos emocionais provocados pelo bullying? Ações preventivas podem ser um bom caminho. Vamos acompanhar agora um vídeo que foi enviado pela estudante do ensino médio, Isadora Romeiro. Ela desenvolveu um projeto chamado No Bullying, No Audience,
que significa sem plateia e sem bullying, onde ela fala dos perigos de maltratar os colegas. Vamos ver. Talvez o que seria mais efetivo não seria falar diretamente com a vítima e também não seria falar diretamente com o agressor, que é o que realmente acontece na maioria dos casos, mas sim falar com as pessoas que estão em volta. Que a gente deu o nome dessas pessoas de audiência ou de público. E nisso nasceu o projeto No Audience, No Bullying, ou em português, sem audiência, não há bullying. E o que nosso projeto focava? O foco era mostrar o poder que essa audiência tem na prevenção e na luta contra o bullying. E nisso nós desenvolvemos uma música, nós desenvolvemos algumas ações que poderiam ser feitas nas redes sociais para poder espalhar esse projeto. E agora falando um pouquinho sobre a minha experiência de ter ido para Nova York apresentar ele. De certa forma foi muito gratificante poder ver que todos esses meses de trabalho que a gente teve se tornou um projeto concreto e que a gente conseguiu fazer. E também foi uma experiência maravilhosa, foi uma experiência única. Eu sou muito grata de ter tido a oportunidade de viajar. Lá eu conheci as outras crianças dos outros países, nós trocamos diversas ideias, eu aprendi diversas coisas. E simplesmente foi algo que, se eu tivesse a oportunidade, eu faria tudo de novo, porque, sério, foi maravilhoso. Eu vou levar isso pro resto da minha vida e foi um grande aprendizado, tudo. E com esse belo exemplo, o Fórum faz agora uma rápida pausa. Na volta, vamos falar de medo, inquietação, irritabilidade, taquicardia, falta de ar. Sintomas comuns de quem sofre o transtorno de ansiedade. Até já! O Fórum está de volta. Nesse bloco, vamos falar sobre os impactos do transtorno de ansiedade. No primeiro bloco, focamos nas crianças e jovens em idade escolar. Agora, a ansiedade que atinge os adultos, principalmente no ambiente de trabalho. Sobre esse assunto, a jornalista Jordana Saldanha conversou com a advogada Viviane Moura e a psicóloga Fábia Guimarães. Mas antes das entrevistas, confira a reportagem sobre os números da Organização Mundial da Saúde, que mostram o Brasil como o país com a maior taxa de transtorno de ansiedade do mundo. O problema atinge quase 10% dos brasileiros. A ansiedade é conhecida mundialmente como o mal do século. Atinge 33% da população mundial. Para alguns especialistas, ultrapassa até mesmo a depressão, transtorno de ansiedade, fobia social, ataque de pânico e transtorno obsessivo-compulsivo são apenas alguns exemplos de como a doença se materializa. Em estágio avançado, pode trazer complicações que impedem a pessoa de exercer atividades laborais. Bom, eu vou começar com a Fábia. Fábia, o que é essa doença e como ela se manifesta? Ela se manifesta de forma muito sutil, né? E vai aos poucos consumindo a vida das pessoas, né? Então a depressão ela começa com o simples fato de você se sentir um pouco ansiosa por alguma situação, que é frente ao trabalho, alguma apresentação, algum evento que você vai participar. E no período de 6 meses ela vai se agravando. Então a pessoa começa a sentir o mal-estar, na verdade, vai se generalizando, né? A ansiedade é a mesma coisa que depressão? Nós temos vários tipos que se encaixam nesses transtornos. Como é que a gente diferencia? Na verdade, a ansiedade ela é um estado natural do organismo, mas aí depois de algum tempo, depois de 6 meses, ela passa a ser patológica. E aí ela tem, na verdade, a TAG, que é o transtorno ansioso generalizado, mas ela tem também a fobia social, ela tem outras formas de se manifestar. Viviane, nas relações de trabalho, a ansiedade é algo muito recorrente, né? E as concessões de auxílio-doença para essa doença cresceram 17% entre 2012 e 2016. Como é que funciona o direito para quem realmente tem isso detectado? Bom, hoje, com o mercado de trabalho, o avanço tecnológico, isso tem exigido cada vez mais do empregado, né? Ele tem que estar sempre antenado, tem que estar numa produção alta, isso gera ansiedade, gera depressão, o empregado ele fica bloqueado, ele não consegue produzir. E diante disso, dessa incapacitação para o trabalho, se
constatado que ele tem ansiedade generalizada ou está com algum transtorno depressivo, após 15 dias de afastamento por meio de atestado médico, ele pode dar entrada no pedido do auxílio-doença. O auxílio-doença ele é um benefício social e para que o empregado receba esse auxílio, ele tem que estar dentro da condição de segurado da Previdência. Para isso, ele precisa ter contribuído pelo menos 12 prestações, ou seja, ao longo do último ano, antes de pedir o benefício, ele tem que ter feito a contribuição, sob pena de não fazer jus ao recebimento do auxílio. Ok. Fábia, o Brasil ele é conhecido por ser um país alegre, né? Somos um país tropical e eu fiquei muito curiosa quando eu fiz essa pesquisa e vi que o Brasil está lá no topo, né, dessa ansiedade. O que está acontecendo? Doutora Viviane já explicou para a gente que nas relações de trabalho a gente tem muito essa questão da celeridade, tudo para ontem, né, da resposta rápida. É só isso ou tem outras questões embutidas? Na verdade, não é só isso, né? Além de sermos um país que está envolvido no mercado de trabalho fortemente, nós somos massificadas como as mulheres geradoras de renda hoje, né? Então, isso também tem contribuído muito. O Brasil tem uma população grande e a maioria é mulher. Então, essa mulher está no mercado de trabalho e essa mulher está sofrendo a pressão do mercado de trabalho. E se eu estou no meu trabalho, eu percebo que essa ansiedade está saindo do controle. Ela está virando outro tipo, né? Tá ficando mais agressiva, né? Enfim, como lidar com isso dentro da empresa? Eu devo me encaminhar ao RH? Eu devo ir direto ao INSS? Como é que essa pessoa deve agir? Eu devo procurar um psicólogo? Via de regra, num primeiro momento, o empregado ele tem que procurar um médico, uma ajuda especialista, um técnico na área, para que ele possa verificar o que está acontecendo, para que ele possa ter, num primeiro momento, uma anamnese, né? No caso, seria um psicólogo, um psiquiatra, ele precisa de uma ajuda de um especialista da área. Nesse meio termo, certamente, se ele estiver num transtorno generalizado, que seria a ansiedade generalizada, que a gente chama, ele vai entrar num período de atestado médico. Se esse atestado que for concedido a ele ultrapassar os 15 dias, a partir daí ele pode procurar o posto do INSS para dar entrada no auxílio doença. Como é que é feito isso? Nós temos sistemas no INSS. Se ele resolver que ele precisa da ajuda de um advogado para dar entrada no benefício dele, o advogado vai utilizar uma plataforma chamada INSS Digital. E aí o advogado faz todo o trabalho, desde o agendamento, do requerimento, da marcação da perícia. Agora, se ele resolver sozinho ir lá depois do 15º dia, lá no INSS, requerer um benefício, existe uma plataforma também que nós, como cidadãos comuns, podemos usar, que é o Meu INSS. Ele faz o cadastro e lá ele mesmo pode fazer o requerimento do benefício. O laudo que ele possui, que o médico já passou para ele anteriormente, o atestado, ele surte algum efeito na perícia? Normalmente não, né? Por quê? A gente leva o atestado, o relatório médico, a fim de subsidiar o trabalho do perito. Mas muitas vezes a perícia ela indefere o recebimento do benefício por achar que o empregado está exagerando. A convicção do perito é muito pessoal dele. Você pode até levar o material, o atestado, o relatório médico dos primeiros atendimentos, mas isso não significa que o auxílio-doença ele vai ser concedido com base nessa documentação que você levou. É difícil diagnosticar? Bom, difícil, na verdade, é fazer o acompanhamento, né? Uma das grandes dificuldades é o acompanhamento desse paciente, né? Ele começa com as primeiras sessões, depois ele não vai mais. E aí dificulta até o processo de acompanhamento para depois fazer a perícia, né? Então, isso dificulta muito. Viviane, é realmente uma questão cultural, esse reconhecimento difícil por parte do perito, ou realmente existem muitas fraudes?
alguns benefícios, como o auxílio-doença, nesse caso, que é o transtorno, a depressão, a ansiedade, a cada 10 afastamentos, nós temos 2 por ansiedade, a cada 10 afastamentos por doenças tipo depressão, 2 são por ansiedade. É muito difícil você avaliar a dor daquela pessoa, a angústia que ela está sentindo, né? Isso é muito difícil para o perito, muitas vezes, porque ele não tem essa habilidade para saber se realmente a pessoa está doente ou não, porque ele atende todo tipo de doença ali, né? E acaba indo para a esfera da judicialização, porque se espera o recebimento do auxílio, ele é indeferido em função da análise do perito, que está longe de ser uma análise assim, técnica da situação do empregado. Muitas vezes ele leva o relatório médico, leva o atestado, leva todos os atendimentos, né, o agendamento, tudo. Ainda assim é indeferido porque o perito acha que ele está exagerando. Do que elas se queixam? Bom, quando chegam no consultório, é sempre assim, não, eu não sei porque eu fui encaminhada para o consultório, eu estou aqui para conversar. Mas aí, num segundo momento, vem as queixas de irritabilidade, a perca de sono por mais de 3 meses, né? Taquicardia, palpitação, sensação de desmaio, né? E isso vai se agravando, só que elas não percebem. Então, quando chega no consultório, as primeiras 2 consultas depois da anamnese, são crises intensas de choro. Por que é tão difícil admitir? Bom, porque a mulher está com essa bandeira de que ela precisa ser perfeita, né? Ela precisa estar à frente de tudo, ela é muito consumida pelo mercado e também pela vaidade, então ela tem que ser bonita, ela tem que ser profissional, ela tem que ser mãe, então ela não pode falhar, né? E isso tem adoecido as mulheres. Nós podemos falhar, sim, né? Só que elas não entendem isso, né? Então, isso é muito difícil ser admitido que eu estou adoecida. Como que eu vou chegar no meu trabalho e dizer, olha, eu tô ansiosa, eu estou com um princípio de depressão? Fábia, esse tratamento, o tempo de duração, depende de cada pessoa, depende de cada caso, né? Mas você tem, assim, em mente mais ou menos uma média? Quanto tempo uma pessoa demora para retornar ao mercado de trabalho? E eu queria que você falasse da importância de seguir esse tratamento direitinho, porque eu percebi no seu discurso que a desistência do tratamento é um grande problema. Porque o que acontece? Quando a própria dificuldade de admitir que você está adoecido frente à sociedade e a ida ao espelho. O paciente tem muita dificuldade de identificar que está adoecido. E o que acontece? Eu vou num primeiro momento, então ali o que elas normalmente trazem, assim, elas e eles, né, homens também, que aquele primeiro momento foi ótimo, eu já estou sem os sintomas, né, e aí eu sigo. Só que lá na frente começam a ver as recaídas, né. O período de tratamento vai variar muito de paciente para paciente, porque cada um tem a sua subjetividade, né. Então, quando a pessoa vem, ela traz toda uma demanda, assim, de questões anteriores, educação dos pais, né, relacionamento com o esposo ou com a esposa. Então, não é só isso que vai ser. Na verdade, a questão da ansiedade, ela tem ali uma série de fatores que estão contribuindo para que se desencadeie um adoecimento. Mas ela tem outras questões que vão ser tratadas. E aí, quando você está frente a essas problemáticas, o enfrentamento disso é muito difícil. Essa que é a grande dificuldade. Mas, em média, o acompanhamento, como a gente diz, é de 6 meses a 1 ano. Mas é bom lembrar que em casos de terapia, quem dá alta não é o paciente, não, e sim o médico ou o psicólogo. O Fórum de hoje fica por aqui. Eu agradeço a sua companhia e lembro que você pode rever a edição pela internet. É só acessar youtube.com/TV Justiça Oficial.